Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Desde a nossa reunião da manhã, mais o plenário, temos agora a nossa audição do Presidente do Conselho Diretivo do ICE, o Dr. Pedro Corte Real, a requerimento da Deputada Única Representante do PAN sobre as denúncias de maus-tratos, negligência e violência relativas à Academia Sonhar e Crescer em Lisboa e as respostas emergenciais dadas aos bebés e crianças. Relativamente à organização da nossa audição, até para o nosso convidado ter essas informações no início, nós temos uma grelha que corresponde a uma intervenção inicial até 5 minutos por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real para a apresentação do seu requerimento. Depois temos uma intervenção por parte do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICE até 10 minutos e depois passamos aos grupos parlamentares em que cada um terá até 5 minutos e depois os DURP até 2 minutos e no final haverá uma resposta conjunta por parte do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICE até ao total do tempo utilizado na ronda anterior, que poderá ser até 39 minutos. Nós temos ali os dois relógios para os nossos convidados e para os senhoras e senhores deputados e, portanto, sem mais demoras, passaria à Sra. Deputada Inês Sousa Real para poder fazer a apresentação do seu requerimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão e também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, agradecendo a sua presença para prestar esclarecimentos sobre este caso que nos consternou a todos de violência na Academia Sonhar e Crescer em Carnide, um caso que chocou o país, marcou a vida de pelo menos 37 crianças e das respectivas famílias e que é muito importante para percebermos quais as respostas que a Segurança Social depois consegue e tem dado neste tipo de casos, considerando que a mesma estava inscrita no âmbito da rede da creche Feliz. Queria também saudar a coragem dos pais, das mães, dos funcionários que denunciaram esta situação, porque se não tivesse havido, de facto, uma denúncia que partiu de antigas funcionárias, não estaríamos hoje aqui a garantir que para o futuro conseguimos proteger de uma forma mais eficaz, em particular as crianças tão vulneráveis num contexto deste. E, Sr. Presidente, tendo em conta a dimensão e a gravidade da denúncia, importa recordar aqui alguns dos factos, porque estamos a falar de agressões que foram sofridas, que causaram traumatismos cranianos a pelo menos uma das crianças, que inclusivamente foi deixada inconsciente, com a cabeça tapada, como se tivesse até ocorrido de alguma forma e se já tivesse cadáver. Foram também denunciadas circunstâncias de pontapear em crianças, em particular uma criança autista, que depois de ter mudado de creche, também no caso de sequências de agressões, estas agressões estão a ser julgadas em tribunal e sabemos que há uma dimensão judicial, mas que de alguma forma também é sintomática daquilo que é a necessidade de garantirmos mais e melhor formação para o acompanhamento das crianças autistas e não termos circunstâncias destas que culminam em agressões. Falamos também de suspeitas de abuso sexual, e isto assume particular gravidade, de coerção na alimentação, recursos a práticas tão graves que algumas crianças ficaram com aversão a certos tipos de alimentos, agressões com requintes de malvadez, com colocação até de papéis na boca das crianças para evitar que ficassem com marcas, da administração não consentida de medicamentos e de castigos humilhantes, como a colocação de crianças a fazer a cesta numa casa de banho. Depois parece-nos grave, particularmente grave, algumas das questões que devem merecer a atenção da Segurança Social, porque no meio deste caso que foi denunciado, também sabemos que as responsáveis da creche sabiam antecipadamente a data das inspeções da Segurança Social e que escondiam, alegadamente aqui, da inspeção crianças que tinham a mais do número que estavam autorizadas, seja na garagem, seja para levar as crianças a passear de carro sem o consentimento dos pais ou noutros locais que foi denunciado pelas anteriores funcionárias. Depois, igualmente grave, é o facto da coordenadora pedagógica e de outros elementos não terem informação adequada e ainda haver cobranças indevidas aos pais, apesar da creche estar no programa Creche Feliz. Também foi denunciado que, pelo menos, uma auxiliar, perante os pais, assumiu o papel de dona da creche e que, inclusivamente, foi uma das protagonistas dos casos de violência, ter tido uma creche anterior que tinha 39 ações em tribunal, onde se incluem coimas, ações na ACT, a mesma teria sido encerrada em 2012 e depois abre a creche num outro local, mas as entidades com capacidade para fiscalização, pelos vistos, ficaram à margem daquilo que já eram os antecedentes em relação a quem explorava este estabelecimento.
Todos estes factos são preocupantes, mas parece-nos que no facto de termos aqui uma resposta demasiado burocratizada e padronizada depois aos pais, e haver até aqui contradição entre a denúncia dos pais e pelo menos a informação que o Governo também já esclareceu e prestou, porque nós temos a indicação que só por e-mail é que tiveram algumas respostas, nem todas as crianças foram encaminhadas para outras soluções de creche, tendo em conta que estavam na rede de creches Feliz, e também não houve nenhum encaminhamento para apoio psicológico, e as que foram única e exclusivamente por iniciativa dos pais. O Governo, e neste caso bem numa das respostas que deu ao PAN, diz que a Segurança Social não identificou a necessidade de nenhum apoio psicológico a estas crianças, mas responde que haveria a necessidade de haver este encaminhamento e, portanto, apesar de reconhecer isso mesmo, depois não é dado seguimento por parte deste Instituto. E, portanto, aquilo que é importante hoje perceber é o que respostas e que acompanhamento e conhecimento dos factos é que estão a ser dados quando acontece um episódio destes, se de facto é por haver problemas de vagas que estas crianças não foram encaminhadas, ou porque é que a Segurança Social não está a assegurar a possibilidade de enquadrar estas crianças e integrar estas crianças noutros estabelecimentos, garantindo assim que estas famílias têm uma rede de apoio, até porque depois há a dimensão social de repente não poderem trabalhar e ficarem com as crianças, e também gostaríamos que nos esclarecesse, porque isto nos parece efetivamente grave, a questão das denúncias dos contactos prévios às fiscalizações. A haver estes contactos, Sr. Presidente, gostaríamos que nos esclarecesse então se o Centro Distrital de Lisboa, que disse que iria fazer diligências no momento da averiguação dos factos, e vou concluir, Sr. Presidente, e tendo em conta o decurso já do tempo, foram 3 meses que passaram, o que é que efetivamente foi feito pela Segurança Social em relação a estas denúncias para garantir não só as respostas, como também as averiguações necessárias a todos os factos denunciados? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Dr. Pedro Couto Real para utilizar até 10 minutos na sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu se calhar ia utilizar o meu tempo só para fazer um enquadramento inicial, depois falar um bocadinho da situação específica deste caso, pronto, e finalmente fazer aqui um bocadinho qual foi a articulação com as famílias, e eu penso que neste aspecto ficarão respondido, pelo menos parcialmente, algumas das questões levantadas pela senhora deputada Inês Sousa Real. Portanto, de acordo com a respectiva lei orgânica, um decreto-lei recente, agora 6 de 2026, 26 de fevereiro, o Instituto da Segurança Social, IP, abreviadamente ISE, é um instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. O ISE persegue as atribuições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sob superintendência e tutela do respectivo ministro, neste caso, a senhora ministra. Como é do conhecimento geral, o ISE tem um conjunto vasto de atribuições. Porém, tendo em consideração a matéria objeto da presente audição parlamentar, importa destacar como mais relevantes as atribuições relacionadas com intervenção social e fiscalização. Neste domínio, e sintetizando, podemos dizer que cabem ao Instituto da Segurança Social as seguintes atribuições: em sede de intervenção social e em sede de fiscalização. Assim, em sede de intervenção social, compete promover o licenciamento dos serviços e estabelecimentos de apoio social, como é o caso, de acordo com as normas definidas pela Direção-Geral da Solidariedade e Segurança Social, como é o caso da creche, que aqui hoje nos traz esta audição parlamentar. Celebrar acordos ou protocolos de cooperação, também existia com esta instituição. Promover a proteção e inclusão social dos cidadãos e cidadãs no âmbito do sistema de segurança social, reconhecendo direitos e assegurando o cumprimento das obrigações. O processo de licenciamento das creches é enquadrado pelo Decreto-Lei 64 de 2007, 14 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei 126A de 2021, 31 de dezembro, que estabelece a comunicação prévia como forma de autorização de funcionamento das respostas sociais, e este aspecto é relevante para o que foi o histórico desta instituição. A autorização de funcionamento do equipamento depende da verificação das seguintes condições: conformidade das instalações e de equipamento com a legislação específica aplicada à resposta social em causa, apresentação de projeto de regulamento interno, existência de um quadro de recursos humanos adequado às atividades a desenvolver,
regularidade da situação contributiva das entidades perante a Segurança Social e a Administração Fiscal, idoneidade do requerente e dos recursos humanos ao serviço da resposta social, existência de medidas de segurança contra incêndio adequadas, em conformidade com a legislação em vigor, ou seja, aquilo tipicamente nós denominamos medidas de autoproteção. Esta verificação das condições de funcionamento é assegurada através do acompanhamento técnico dos Centros Distritais da Segurança Social, relativamente à instituição em preço do Centro Distrital da Região de Lisboa. Portanto, um serviço de proximidade responsáveis por avaliar as atividades envolvidas, a qualidade dos cuidados prestados, a adequação do equipamento, dos recursos humanos e da alimentação, entre outros aspectos relevantes. A avaliação do funcionamento decorre destas ações de acompanhamento, por em regra, tem uma periodicidade que se procura que não exceda os 24 meses de 2 anos. Independentemente destas visitas regularmente estipuladas, em situações excepcionais, nomeadamente entradas no livro de reclamações ou outras ocorrências que não justifiquem a intervenção dos serviços do Departamento de Fiscalização, podem também ser realizadas ações de acordo com o nível de risco identificado. Portanto, como eu dizia inicialmente, portanto, aqui estamos a falar em sede de intervenção social. Já em sede de fiscalização, portanto, digamos que assim, um nível acima, ainda no âmbito das respostas sociais, compete nomeadamente ao Instituto da Segurança Social, como resulta do artigo 63 da Constituição da República Portuguesa, exercer a ação fiscalizadora das instituições particulares de solidariedade social, tipicamente conhecidas como IPSS, e de outras entidades privadas que exerçam atividade de apoio social, fiscalizando o cumprimento por parte das IPSS e equipamentos lucrativos, creches, ERPIs, portanto, entidades para pessoas idosas, entre outros. Neste domínio, a ação inspectiva incide sobre a verificação das normas referentes à organização e funcionamento das respostas sociais tuteladas pela Segurança Social. Seja quanto à conformidade legal dos acordos de cooperação, seja quanto à eleição e funcionamento dos respectivos órgãos sociais destas IPSS ou a conformidade financeira dos apoios concedidos. Portanto, compete-lhe ainda exercer poderes sancionatórios no âmbito ilícitos de mera ordenação social, relativos aos estabelecimentos de apoio social, nos termos legais, efetuar a prospecção e levantamento de estabelecimentos clandestinos e a funcionar ilegalmente, desenvolver nos termos da lei as ações necessárias ao encerramento dos estabelecimentos que exerçam atividade de apoio social. Ainda, informar e esclarecer as entidades proprietárias e os utentes de estabelecimentos de apoio social quanto aos seus direitos e obrigações, com vista a prevenir ou corrigir práticas e infrações. O caso em particular que nos traz aqui hoje, a Academia Sonhar e Crescer. A Academia Sonhar e Crescer é uma creche com licença de funcionamento, o Alvará 39, atribuída em 15 de abril de 2024. No processo de licenciamento, a entidade entregou, em 17 de janeiro de 2024, toda a documentação legalmente exigida, incluindo a declaração de idoneidade das trabalhadoras e o certificado de registro criminal do proprietário. Embora não obrigatória à data, apresentou também os certificados de registro criminal das 6 trabalhadoras. Relativamente às habilitações do pessoal, a entidade entregou comprovativo das habilitações académicas da trabalhadora designada como diretora técnica, detentora do curso de formação de educadores de infância. E, quando a ação de acompanhamento realizada pelo ISA, 27 de novembro de 2024, apresentou quadro de pessoal atualizado, indicando que a diretora técnica tinha frequência de mestrado em educação pré-escolar. Em 1 de julho de 2024, a creche aderiu ao programa Creche Feliz, que a senhora deputada fez referência, com a abrangência numa fase inicial de 28 crianças. Posteriormente, em 18 de fevereiro de 2025, aumentou para 37 o número de crianças abrangidas pela medida de gratuidade. Desde que aderiu ao programa de gratuidade, e até fevereiro de 2026, a instituição em apreço recebeu um total de 291.790 com mais 55 cêntimos. A situação contributiva desta instituição encontra-se regularizada. Ora bem, o que é que foram as ações de inspeção feitas pelo ISE? Foi alvo de 2 ações de fiscalização. A primeira em 14 de fevereiro de 2023 e, portanto, atendendo à nossa linha do tempo, ainda antes do licenciamento. O que é que foi o resultado?
inexistência de licenciamento, mas sem deficiências que comprometessem os direitos ou o bem-estar das crianças, não representando perigo potencial ou iminente. Foi elaborado auto de contraordenação com proposta de aplicação de sanção acessória de encerramento. Contudo, durante a tramitação do processo, a creche obteve licenciamento, que eu já tinha feito referência, a 15 de abril de 2024, tornando a sanção acessória supervenientemente inútil por razões claras. Esta ação foi seguida de ações de acompanhamento ao longo do primeiro trimestre de 2024, no âmbito do processo de licenciamento. A 27 de novembro de 2024, os Serviços da Segurança Social realizaram visita de acompanhamento técnico, apresentando a creche funcionamento adequado e em cumprimento de toda a legislação em vigor. Em termos organizativos, a creche apresentou a documentação obrigatória, a qual se encontrava afixada e atualizada. O processo individual das crianças estava organizado e com a informação conforme às exigências legais e os planos de desenvolvimento individuais das crianças estavam completos e devidamente preenchidos. As atividades estavam a ser desenvolvidas nas respectivas salas, de acordo com as faixas etárias das crianças. No projeto pedagógico constavam as atividades sociopedagógicas, assim como ações de sensibilização na área da parentalidade, relativamente a temáticas que surgem ao longo do desenvolvimento das crianças. A creche mostrava um ambiente calmo e acolhedor para as crianças. Todas as salas se encontravam equipadas com mobiliário e material lúdico e pedagógico, adequado e em quantidades suficientes para o número de crianças existentes. Ao nível das condições de segurança, a creche cumpria os requisitos legais. Ao longo da visita, em momento algum, foi visualizada alguma situação ou atitude por parte dos funcionários que suscitasse dúvidas relativamente à prestação dos cuidados às crianças, nomeadamente no que se refere à eventualidade das mesmas poderem estar em situação de risco no que respeita ao seu bem-estar físico ou psicológico. Já a 11 de fevereiro de 2026, o que é que surge uma nova fiscalização, mas agora já na sequência da entrada de denúncias sobre alegados maus-tratos às crianças, foi realizada esta nova inspeção. Qual é o resultado? A creche já estava inativa, o espaço encontrava-se fechado e vandalizado, o proprietário compareceu a pedido da equipe inspectiva, acompanhado por 4 polícias, que também tiveram de acompanhar a equipe inspectiva. As instalações foram inspecionadas, sem crianças no interior, e o proprietário foi notificado para a entrega de documentação, cuja apresentação já garantiu, dentro do prazo legal. No dia 25 de fevereiro foram efetuados, portanto, do presente ano, foram efetuados os autos de declaração a 4 das 5 trabalhadoras do estabelecimento. A 5ª trabalhadora encontrava-se de baixa. Ouvidas individualmente, todas as trabalhadoras foram unânimes relativamente ao caso que nos traz aqui, a criança que infelizmente sofreu um traumatismo craniano, foram unânimes sobre a queda do menor e o hematoma provocado pelo embate no trinco da cancela protetora da sala de aquisição de marcha. O estabelecimento, à data, mantém-se encerrado e está para trespasse. Ora bem... Pode continuar, acho que a explicação está a ser bastante relevante, mas o tempo já era só para sinalizar que o tempo já ultrapassou. Desculpa, mas penso que esta parte também... Sem problema. Sim, muito bem. Acho que com a compreensão de todos podemos... Peço desculpa por ter abusado do tempo. Sem problema. Importa destacar que até o início... Isto agora tem a ver com as denúncias e a articulação com as famílias. Importa destacar que até o início de fevereiro de 2026 não se registrou a entrada nos serviços de qualquer denúncia de alegados maus-tratos associados a esta creche. E eu penso que após o relato da senhora deputada Inês de Sousa Real, isto também diz aqui que está talvez aqui algum desencontro entre o que foi relatado e o que é a comunicação feita à instituição. Não havendo participações, denúncias ou comunicações de maus-tratos por parte dos próprios progenitores ou mesmo trabalhadores e tendo havido uma ação de fiscalização em 14 de fevereiro de 2023, como tinha anunciado anteriormente, seguida de ações de acompanhamento e licenciamento do estabelecimento e uma visita de acompanhamento técnico em novembro de 2024, não seria expectável que os factos que agora estamos aqui a analisar tivessem ocorrido. Por outro lado, importa salientar que, se alguém que ali trabalhava conhecia os alegados maus-tratos a crianças, tinha obviamente o dever legal de denunciar, visto que se trata de um crime público, e o que foi relatado, ocorrendo ao longo do tempo, isto preconiza que teria de haver aqui alguma conivência de todas as pessoas envolvidas no tratamento daquelas crianças, o que
não é de modo nenhum a imagem que ficou quer nas ações de acompanhamento, quer nas fiscalizações. Portanto, a 8 de fevereiro registrou-se a entrada no Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social uma denúncia de alegados maus-tratos por pai da criança que sofreu este traumatismo craniano. Desde a entrada desta denúncia que os serviços do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social mantiveram contactos quer telefónicos, quer por escrito com os encarregados das crianças e responderam às solicitações que lhe foram dirigidas. Entre 8 e 12 de fevereiro, o Instituto da Segurança Social registrou a entrada de 5 comunicações de encarregados de educação, participando pretenderem rescindir o contrato com a creche por terem conhecimento indireto de alegados maus-tratos e funcionamento inadequado. Às 5 comunicações foi prestada a resposta. A 12 de fevereiro de 2026 e manifestada a disponibilidade dos serviços para apoio na procura de vaga noutra creche. E termino já, Sr. Presidente. A 16 de fevereiro, o Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social enviou a todos os encarregados de educação, com crianças nesta creche, comunicação reforçando a disponibilidade para colaborar no que se revelasse necessário, designadamente no que respeita à procura das novas vagas, prestar os esclarecimentos necessários e apoiar no encaminhamento das soluções possíveis, apoiar na identificação de outra resposta social que melhor se adequasse às necessidades em causa, prestar quaisquer informações adicionais. A comunicação enviada também esclarecia que a averiguação dos alegados factos estava a ser efetuada pelos serviços e organismos competentes, em particular o próprio Ministério Público, está a averiguar. Até ao momento, 3 famílias pediram apoio no processo de sinalização de vaga em creche ou de apoio na inscrição das crianças. O apoio foi prestado e as crianças encontram-se integradas noutras instituições. Portanto, eu queria realçar este aspecto. Para além da articulação com as famílias, a 9 de fevereiro, o Instituto da Segurança Social, como eu já tinha dito, comunicou ao Ministério Público esta situação, uma vez que se trata de averiguação de um potencial crime de maus-tratos. Durante 2025 foram concluídos, termino agora, 199 processos de fiscalização à resposta social de creche, tendo-se registado 12 encerramentos administrativos e 3 encerramentos urgentes. Portanto, todo o país. Paralelamente à fiscalização, os Centros Distritais da Segurança Social têm identificado o acompanhamento e intervenção técnica de proximidade às instituições que desenvolvem respostas sociais. Em 2025 foram realizadas 1.532 visitas de acompanhamento técnico a esta resposta específica de creche. Neste acompanhamento regular e definido consoante as necessidades e solicitações, são verificadas diferentes dimensões, com o foco no bem-estar das crianças, nomeadamente as condições de higiene, conforto e segurança. E peço desculpa por ter abusado do tempo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E acho que todos compreendemos uma situação tão geradora deste alarme social, os esclarecimentos que aqui prestou, que agradecemos. Passamos agora aos grupos parlamentares. Será, como referi, uma ronda única, portanto, os diferentes grupos parlamentares fazem as suas questões e o Sr. Presidente responde depois no fim, tendo até à totalidade do tempo que foi usado, ou que será usado, nesta ronda. Começamos então pelo grupo parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Helga Correia, que tem até 5 minutos e pedia o apoio do Sr. Deputado Vice-Presidente Joaquim Barbosa para poder dirigir-se aqui à mesa. Muito obrigado. Pode começar, Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se calhar, ia permitir que houvesse a mudança de mesa para continuar a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar e agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, ao Dr. Pedro Corte Real, agradecer desde já a sua intervenção inicial, que foi muito esclarecedora, traz-nos aqui a fita do tempo de tudo que foi os acontecimentos e que, a requerimento do PAN, estamos hoje para falar da denúncia e como disse o Sr. Presidente, potencial crime de maus-tratos, porque neste momento nós não sabemos se confirma ou não, na Academia Sonhar e Crescer em Carnide. Saudar o Sr. Presidente que está nesta comissão pela primeira vez, na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Certamente esta é uma primeira vinda de muitas que o Sr. Presidente terá nesta sessão legislativa e nesta legislatura, e pelo aquilo que vimos já hoje, o Sr. Presidente tem muitos contributos certamente para nos dar
acima de tudo por aquilo que é o trabalho que o Instituto da Segurança Social faz relativamente a estas matérias e a outras. Referir que acompanhamos naturalmente as preocupações dos pais e familiares destas crianças. Esta é uma matéria muito sensível e grave e também uma matéria que neste momento é um bocadinho mediática. Ao Instituto da Segurança Social cabe a intervenção, como referiu aqui o Sr. Presidente, de acompanhar, mas também de fiscalizar, assim como a garantia da proteção imediata destas crianças, tal como aconteceu e foi aqui bem relatado pelo Sr. Presidente, mas também naquilo que é a proteção também dos nossos séniores, naquilo que é também o acompanhamento e fiscalização das estruturas residenciais para idosos. Isto é um acompanhamento desde a primeira infância até à idade sénior. Como disse aqui, ao Instituto cabe, de acordo com as suas competências e atribuições que lhe são conferidas, o licenciamento dos serviços, estabelecimento de apoio social, a celebração de acordos e protocolos, mas também cabe, de acordo com o Decreto-Lei 64 de 2007, as ações de acompanhamento e fiscalização e também promover a proteção social dos cidadãos. O Sr. Presidente falou aqui a Sra. Deputada Inês de Sousa Real que a instituição sabia antecipadamente das datas da inspeção. Eu pedia já que o Sr. Presidente, se pudesse aqui fazer referência e clarificasse em que circunstâncias é que são feitas as ações de acompanhamento e em que circunstâncias são feitas as ações de fiscalização, nomeadamente se, em alguma destas situações, se a instituição sabe ou não previamente das datas, até para clarificar aquilo que muitas das vezes se levanta de suspeitas e suspensões relativamente a esta matéria. Depois, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de esclarecer que foram várias as ações aqui realizadas. Na sequência da entrada desta denúncia sobre maus-tratos a crianças, foi feita uma nova ação inspectiva, mas não foi por falta de acompanhamento do Instituto da Segurança Social que, se realmente alguma coisa aconteceu, não foi por falha dos serviços e por falha daquilo que é o trabalho do Instituto da Segurança Social, e aqui saudar o Instituto por este acompanhamento próximo, de acompanhamento, de fiscalização, que não evita estas situações, mas minimiza e permite um acompanhamento e a dissuasão de comportamentos menos corretos nesta situação. Naturalmente, também dizer aqui, é importante que se frise, existe nestas instituições também um manual de intervenção de maus-tratos que estas instituições devem cumprir e que deve ser dado a conhecer também aos pais. Sr. Presidente, permita-me só aqui, e porque esta audição foi pedida num momento em que alguns partidos políticos também apresentaram neste Parlamento algumas iniciativas. Nós, neste Parlamento, muitas das vezes dizemos que, e usamos já a argumentação da separação de poderes, ao Parlamento o que é do Parlamento, à Justiça o que é da Justiça, mas muitas das vezes aos partidos políticos que cabe a fiscalização, muitas vezes imiscuímos-nos no trabalho que são das instituições e dos organismos públicos e queremos, muitas das vezes, estar a sobrepor-nos àquele que é o trabalho, e aqui refiro-me ao partido PAN, que trouxe a debate este requerimento, mas também trouxe um conjunto de iniciativas que quis recomendar ao Governo algumas recomendações, sem antes ouvir o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e sem antes perceber aquilo que realmente estava a acontecer. E por isso pergunto, Sr. Presidente, que canais nacionais existem de denúncia e o que é que está disponível ao dispor destas famílias, e não só destas famílias, dos cidadãos, porque sendo este um crime público, o que é que um cidadão normal pode fazer para acautelar e para evitar que estas crianças estejam à mercê daquilo que são situações que não são encaradas como tratos de acordo com aquilo que é ou que deve ser, e também muitas das vezes quando o projeto educativo que deve ser dado àquelas crianças não está a ser seguido como deve ser. E era importante, Presidente, clarificar isso para concluir, porque para o Grupo Parlamentar do PSD importa garantir que a proteção imediata destas crianças seja assegurada, mas também que haja uma fiscalização e um acompanhamento, mas mais do que fiscalização, um acompanhamento destas instituições no sentido de termos sempre a criança acima de todo e qualquer interesse
porque as crianças são o elo mais vulnerável desta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho Diretivo e quem o acompanha, saúdo os senhores e senhores deputados. Sem mais delongas, passamos agora à Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Corte Real e agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui hoje para nos esclarecer e dizer que a presente audição tem por objetivo ouvi-lo sobre as denúncias de maus-tratos, negligência e violência relativas à creche Academia Sonhar e Crescer, que se situa em Carnide de Lisboa, bem como as respostas emergenciais dadas aos bebés, crianças e respectivas famílias. Ora, foram tornadas públicas denúncias que nós consideramos de especial gravidade, incluindo agressões físicas e psicológicas, coerção na alimentação, omissão de auxílio, imobilização prolongada, castigos vexatórios e ocultação de ferimentos envolvendo crianças em idade muito precoce e, portanto, muito vulneráveis. Consideramos que ouvi-lo tem particular relevância, por a creche em causa estar integrada no programa Creche Feliz, beneficiando de financiamento público, portanto, do dinheiro dos nossos impostos, o que, no nosso entender, carece de maior exigência de fiscalização, acompanhamento e garantia de qualidade e segurança por parte do Estado. Assim, nós, no Chega, encaramos esta audição como um momento de escrutínio sério do Estado perante um caso de alegados maus-tratos em creche com especial gravidade. As denúncias, que tivemos todos acesso, tornaram-se públicas em fevereiro de 2026 e relatam situações gravíssimas de violência e maus-tratos a seres humanos indefesos, como são as crianças, acompanhadas, inclusive, de fotos. O que está politicamente em causa para o Chega não é apenas este caso em particular, é saber como o Estado falhou num estabelecimento integrado no programa Creche Feliz e, por isso, como já disse, com financiamento público e dever acrescido de fiscalização. Se havia sinais prévios, queixas, inspeções ou alertas, então importa perceber por que razão não foram suficientes. Se não havia, importa saber por que razão os mecanismos de supervisão não detectaram esta situação mais cedo. Há ainda num segundo plano. Segundo o requerimento, as famílias das 37 crianças inscritas não terão recebido em tempo útil uma resposta emergencial do Governo, tendo muitas sido obrigadas a ficar em casa com os filhos. Isto para o Chega é inaceitável. Quando o Estado falha na fiscalização, tem o dever de não falhar na resposta imediata às famílias. O Chega assim defende de uma forma coerente mais creches, mais apoio às famílias, mais previsibilidade no acesso. Acrescentamos agora, perante este caso, uma exigência política de mais segurança, mais fiscalização e respostas de emergência que não deixaremos passar a partir de agora. Afirmamos, assim, várias questões. Primeiro, a creche não é apenas uma resposta social, é um espaço de proteção de infância, onde há bebés e crianças pequenas, a margem de tolerância do Estado terá que ser zero. Segundo, o financiamento público implica responsabilidade pública reforçada. Se uma creche recebe apoio do Estado, o Estado não pode demitir-se da fiscalização, do controlo e da capacidade de reação. Terceiro, quando há suspeitas desta gravidade, a prioridade passa a ser proteger imediatamente estas crianças e apoiar as famílias. Não gerir comunicação, não empurrar responsabilidades, não deixar pais sem solução. Quarto, o caso pode revelar falhas sistémicas no modelo de supervisão das creches abrangidas por programas públicos. O Chega exige, assim, um plano corretivo e não apenas uma explicação defensiva. Ouvi com atenção tudo o que nos disse na sua apresentação prévia, mas gostaria de terminar por lhe dizer claramente que para nós não basta vir aqui dizer que se acompanha a justiça, que se fizeram todas as diligências que estavam previstas. É preciso saber
Claramente, o que o Estado fez antes, já nos fez saber hoje aqui que fez 2 ações de fiscalização, mas, pelos vistos, não foram suficientes. O que fez quando soube, sabemos que ouviu trabalhadores sobre a criança com o traumatismo craniano, que foi a causa das notícias, mas e todas as outras crianças? Existem fotos, nós temos acesso a fotos de várias crianças violentadas. Neste caso, a nossa prioridade é proteger as crianças, proteger as famílias e responsabilizar quem falhou. Temos que identificar quem falhou e responsabilizar. Foi aqui também referido... Logo posso terminar, agradeço. Sim, tenho que me dar um pouco de tolerância, como foi dado aos outros. Está. Também foi aqui referido a questão de que na creche se sabia das datas das fiscalizações. Não sei se sabia, se não sabia, mas se sabia é muito, muito grave. E isso tem que ser muito bem esclarecido. Portanto, e para terminar, dizer que teremos que cuidar melhor das nossas crianças, não poderemos deixar passar isto em branco e não poderemos dizer que foi porque não houve denúncias que nada foi feito. Já vou terminar, Sr. Presidente. Já passou o minuto. Não dizer que não foi porque não foram feitas denúncias que nada foi feito, porque muitas vezes sabemos que os pais têm dificuldades em fazer estas denúncias e os empregados ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passo para a Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Pedro Corte Real, e a sua equipa, agradecendo desde já a sua disponibilidade e a forma clara com que nos forneceu numa fase inicial todos os esclarecimentos que são pertinentes, porque era uma das questões que eu ia colocar e abordar, falando obviamente desta que é a lei orgânica e quais são as competências efetivamente do que compete ao Instituto de Segurança Social e aos centros distritais. Em relação à situação aqui que despoltou esta audição, obviamente não vamos falar das atrocidades terríveis e dos crimes cometidos. O que importa ao Partido Socialista, e penso que a todos nós, é efetivamente que esta situação não se repita e de que forma é que nós podemos travar situações destas e que ocorram no futuro, porque é imprevisível da forma como a lei e como se processa todo o processo de legalização das respostas sociais, que conheço bem, mas o Sr. Doutor fez questão de fazer no início, portanto, esta entidade estava legalizada porque entregou, e há, de facto, na lei, estas respostas para funcionarem têm que estar enquadradas na lei, e, portanto, há um determinado número de documentação que é necessária, que se tem a entregar, e, portanto, se essa entidade entregou e estava em conformidade, obviamente que teve o respectivo licenciamento e depois, posteriormente, a autorização para o funcionamento. Há aqui questões que são preciso, que o Dr. Pedro Corte Real já fez e que eu ia fazer a distinção entre aquilo que é, de facto, a fiscalização efetuada pelo Instituto de Segurança Social e aquilo que é o acompanhamento técnico que é feito nos centros distritais. E, portanto, eu acho que aqui foi feita uma fiscalização porque já existia uma situação que assim justificou, não é? Mas esse acompanhamento técnico nós sabemos que tem que ser feito mais a miúdo. Aliás, nem acharia que teria sido feita uma fiscalização nesta entidade, porque esta entidade estava a funcionar há relativamente pouco tempo. E, infelizmente, pertenço ao Distrito do Porto. No Centro Distrital do Porto temos cerca de 2.000 respostas a funcionar com uma equipa de 26 técnicos e, portanto, o mesmo certamente se passará no Centro Distrital de Lisboa e é humanamente impossível fazer com estes recursos aquilo que é desejável. E aquilo que eu acho que é desejável é mesmo isto, porque eu não consigo compreender como é que uma entidade entrega toda a documentação, incluindo a direção e os seus recursos humanos, incluindo, e o Sr. falou nisso, o registro criminal. Se esta entidade, direção, já tinha
indicação de que já teriam existido outras situações, tinha que constar nesse registro criminal, assim como os profissionais, os ou as. Portanto, no nosso caso, interessa-nos de facto que o Dr. Pedro Corte Real nos possa identificar estas necessidades, que eu penso que concorda com elas, porque o acompanhamento técnico é um acompanhamento de proximidade, não é numa visita que nós conseguimos perceber, e muitas vezes estão mais preocupados com as questões da higiene, da salubridade, e não tanto com a ligação com as crianças, e eu também, enquanto técnica, acho que consegue-se perceber se existe ligação com os técnicos, com as crianças, mas tem que ser feito de uma forma mais regular para o perceber e para podermos prevenir situações destas. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista pretende é perceber se, existindo o regulamento interno, existindo um livro de reclamações que é obrigatório, se, quando a vossa fiscalização, ou até no acompanhamento técnico, que já foi posterior, se chegou à instituição alguma queixa e que a instituição tenha dado o devido encaminhamento ou não. Sabemos que as queixas podem ser feitas não através só desse livro de reclamações, mas podem chegar, às vezes até chegam ao próprio Ministério, ao ICE, já nos referiu que só nessa data, penso, mas peço que o Sr. Doutor me confirme, só nessa data, em fevereiro, é que tiveram conhecimento de queixas por parte de pais que tinham as crianças nestas instituições. É importante perceber também a questão dos recursos humanos e nestas visitas que foram feitas de acompanhamento, também foram vistas, ou seja, as competências, aqui foi dito no requerimento que as pessoas que trabalhavam na instituição não tinham competência para o efeito, mas eu penso que isso foi visto, peço-me como afirme, pelos técnicos que fizeram esse acompanhamento e pela própria fiscalização. Portanto, no fundo, é percebermos aqui em que tempos é que nós podemos, de facto, colmatar e prevenir que situações destas aconteçam novamente. Obrigada, Sr. Sr. Deputado, muito obrigado. Passaremos então agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os nossos convidados e já agora aproveito o ensejo para pedir os melhores ofícios no sentido de o documento que foi lido ser entregue para ser distribuído na Comissão. Que é um documento muito interessante e tem até elementos que nos serão seguramente úteis e que agradeço desde já. Eu creio que vale a pena salientar, para início de conversa, a importância que para o PCP tem uma rede pública de creches, como garantia que o Estado dá, de que, por um lado, garante essa resposta às crianças e às famílias, e, por outro lado, também garante um acompanhamento mais direto da atividade destas creches. Eu creio que o que tem sido narrado do caso é suficientemente perturbador e inquietante, não pode deixar ninguém indiferente, mas também é verdade, não podemos ignorar isto, que as denúncias que são feitas, ou melhor, os factos narrados nas denúncias e no que foi noticiado, aparentemente ocorreu num quadro de, passo o pleonasmo, de aparente normalidade do funcionamento da entidade visada. Não estamos aqui, enfim, não somos um tribunal, mas este elemento é de facto preocupante. E, posto isto, Sr. Presidente, eu gostaria de colocar algumas questões até para perceber como é que funciona a atividade de fiscalização e de acompanhamento por parte dos serviços do Instituto de Segurança Social, isto é, as visitas, as inspeções, as fiscalizações que não correspondam a respostas a denúncias, são feitas por rotina, com que regularidade, elas são
dependendo porventura do tipo de visita que é feito, se é um acompanhamento, se é uma inspeção inopinada, esta seguramente, se é opinada não pode ser combinada, mas há seguramente visitas que são combinadas do ponto de vista do dia ou hora com as instituições, pergunto eu. Verificou-se também, se não estou em erro, que em 2025, isto é, houve visitas em 2023, em 2024, a última em novembro de 2024, em 2025 não ocorreu nenhuma. Mas porque a rotina não impunha, não havia necessidade. Enfim, são perguntas que gostaria de ver esclarecidas, mas sobretudo gostaria de saber qual é a regularidade recomendada para este tipo de visitas às instituições. Creio que é importante também colocar a questão, ou de alguma maneira recolocar, uma vez que já aqui foi colocada, relativamente à capacidade do Instituto da Segurança Social e nomeadamente dos seus serviços regionais para realizar este trabalho de acompanhamento técnico, também de fiscalização, de inspeção nas creches, que é disso que estamos a falar, e pergunto se os técnicos, as equipas, são suficientes, quais são as necessidades que têm e que compromisso é que tem, em havendo necessidade, que compromisso é que tem do Governo de que serão colmatadas. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora teria 2 minutos de intervenção, Sr. Deputado do PAN, Sra. Deputada Inês Corte Real. Sousa Real, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. É normal aqui a confusão, até pela primeira vez temos efetivamente um Corte Real aqui na sala e não sou eu. Sr. Presidente, eu gostaria ainda que me esclarecesse algumas dimensões da sua intervenção, tendo a consciência que nós não estamos efetivamente num tribunal, mas é importante percebermos, porque as instituições, e apesar daquilo que é a regra padrão, não é suposto ser padrão um caso desta natureza. Este caso que aconteceu nesta creche, queremos acreditar que seja um caso excepcional e, por isso mesmo, casos excepcionais têm que ter também elas respostas excepcionais, nomeadamente do ponto de vista da humanização das mesmas. E há pouco ouvimos a senhora deputada do PSD criticar o facto do PAN ter proposto que houvesse um canal de denúncias próprio para o caso das creches, até para proteger as trabalhadoras, porque o senhor Presidente falou que foram ouvidas 5 trabalhadoras, por aquilo que percebi, mas que uma delas estaria de baixa. Logo 2 nessas 3 trabalhadoras são a própria mãe e filha que são acusadas no âmbito da queixa-crime que foi feita pelos pais. E por isso importava perceber se a Segurança Social também reuniu presencialmente com os pais, se ouviu as suas denúncias, se reuniu presencialmente com as ex-funcionárias que inclusivamente se demitiram, não foram demitidas e que não compactuaram com esta situação. Referiu também há pouco que não tinha qualquer queixa dos maus tratos por parte dos pais, mas eu recordo que quer por parte das funcionárias, quer por parte dos pais, há queixas-crime a decorrerem e, como tal, não se pode dizer que não há nenhuma queixa por maus tratos. Depois, parece-me particularmente grave a questão de que, evidentemente que isto tudo está a ser investigado, que alegadamente possa ter havido conhecimento prévio destas ações de fiscalização. A fiscalização tem que ter um momento próprio para ocorrer e esse momento não pode ser com o conhecimento prévio das proprietárias, sobretudo quando existem queixas graves de eventuais maus-tratos, de falsificação ou até de cobrança indevida, como houve, estando na rede Creche Feliz, de estarem a ser cobrados valores indevidamente aos pais, ou até mesmo não haver as condições de segurança para os menores. Porque mesmo no que diz respeito aos maus-tratos, não nos podemos esquecer que não é certamente uma queda da natureza que foi retratado até nesta audição, que faria uma criança ficar inanimada da forma que ficou e até mesmo não haver logo a chamada de segurança. E para concluir, Sr. Presidente, até com a tolerância da mesa, gostaríamos de facto de perceber que conclusões é que estão a ser retiradas para que no futuro isto não volte a acontecer e se acham ou não é importante que se melhor e se de alguma forma se possa revisitar aqui os diferentes regimes aplicáveis, quer a esta circunstância, quer às denúncias, para que possamos proteger de uma forma mais eficaz as crianças e jovens nestes contextos. Muito obrigado, Sra. Deputada Sousa Real. Então, acabamos agora as intervenções dos Srs. Deputados nesta audiência com um tema muito delicado e muito importante. Sendo assim, teríamos agora a intervenção final do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, teria um total de 22 minutos.
Ou seja, até 22 minutos, não precisa de esgotar, mas se quiser, faça favor. Muito obrigado. Já agora, se quiser controlar o tempo, tem aquele... Sim, muito obrigado, muito obrigado. Bem, algumas das questões interceptam-se e, portanto, eu vou tentar... Desculpa, é aquele ali, pelo visto é aquele. Se vê-se pessimamente aqui, mas pronto. Eu conto aqui com a ajuda e se virem que eu estou... Não se consegue ver. Mas não se preocupe, não se preocupe. Então, mais uma vez, obrigado. Portanto, em termos genéricos, ouçam, eu compreendo perfeitamente, não estamos num tribunal, não é isso que está em causa. Portanto, eu estou aqui como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social para informar as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, toda a gente aprender um pouco com o que aqui se passa e garantir que estes processos se tornam cada vez mais difíceis de ocorrer. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte, que é... Foi aqui, aliás, a senhora deputada Inês Sousa Real voltou a repetir aqui alguns desses aspectos que eu, por exemplo, não tenho conhecimento de nenhum processo crime para além daquele que eu reportei relativamente à queda desta criança, relativamente a esta instituição, e aqueles maus-tratos e violências que foram aqui reportadas quer pela senhora deputada do Chega, quer pela senhora deputada do PAN, eu volto a dizer, não há nenhuma informação que, neste momento, permita confirmar esses maus-tratos. Há informação que corre nas redes sociais e que apareceu nos mídias, mas que não estão comprovadas. Tem o Ministério Público que está a trabalhar para comprovar que aqueles acontecimentos se deram com as crianças daquela instituição e com aquelas pessoas. Eu queria aqui também, antes de passar aqui às respostas, queria aqui chamar a atenção do seguinte, que é as pessoas que fazem ou o acompanhamento, que é algo sobre o qual eu vou falar, ou fazem a fiscalização, são pessoas, em alguns casos, com muitos anos de experiência e, portanto, quando chegam a uma instituição, eu vou colocar deste modo de formato relativamente simples, não são fáceis de enganar, não é? Numa situação onde há este estilo de abusos, que isto é, desculpem, era quase uma situação de vandalização diária das crianças, desde abusos sexuais a maus-tratos, a criança, portanto, deu a queda, o traumatismo craniano está confirmado, mas, por exemplo, com todas as pessoas que se falou, não há nenhum relato da criança, inclusive, ter desmaiado ou ter havido aqui quase tortura, quer ter um puff em cima ou outra qualquer situação. Portanto, não é esse relato. Está a ser verificado pelo Ministério Público, cada instituição tem as suas competências, mas eu, antes de avançar aqui para tentar ser mais dirigido aqui às minhas respostas, eu queria dar aqui uma boa notícia, tanto quanto eu percebo até agora, o Estado não falhou. Não quer dizer que não se venha a aprender algo com este caso e que todas as instituições envolvidas nesta resposta não possam melhorar a abordagem, não possam melhorar a abordagem. Mas, tanto quanto eu sei até agora, o Estado não falhou. Está bem? Pronto, eu então queria aqui, se calhar, começar a tentar responder aqui mais diretamente às várias questões que foram aqui elencadas, e estas preocupações são tão válidas aqui para as creches, como as estruturas residenciais para pessoas idosas, as ERPIs. Portanto, há aqui uma preocupação da Segurança Social, que é, quando tem uma pessoa ao seu cuidado, seja uma criança, seja um idoso, seja um deficiente, a preocupação é sempre. Todas as decisões são presididas pela segurança e o bem-estar destas pessoas. Sempre. E isso é um aspecto que vai ser transversal aqui à minha intervenção. E, portanto, mais uma situação que eu diria que, independentemente de quem dirige a instituição ou não, ou a cor do governo, aqueles profissionais não abdicam disso. Ora bem, relativamente à situação de se antecipadamente se sabia se iam ser alvos de algum estilo de ação ou não, eu queria aqui chamar a atenção de um aspecto que é: uma coisa são visitas de acompanhamento, outra coisa é fiscalização. Nas visitas de acompanhamento nós estamos a lidar com um parceiro e o objetivo é ajudar o parceiro a reagir a uma realidade que é dinâmica, muda a legislação, mudam as crianças que estão a seu cargo, mudam as competências das pessoas que estão ao seu serviço. O nosso objetivo no acompanhamento é ajudar a instituição a melhorar e garantir que a instituição sabe que do lado do Instituto da Segurança Social
tem um parceiro que não tem só, digamos assim, não é só a questão do pau para penalizar através da fiscalização, mas que tem um parceiro que é absolutamente essencial para o Estado, que é ter esta oferta. Não se andam a fechar ou a penalizar instituições por rumores sem estarem comprovados e, portanto, as visitas de acompanhamento podem e são muitas vezes programadas com a instituição. Ainda possa haver situações de acompanhamento que não são fiscalizações e que podem resultar simplesmente porque há uma preocupação relativamente àquela instituição, seja ela de que índole for. Qualidade da alimentação, o número de pessoas que estão a trabalhar, etc. São situações completamente diferentes. As ações de fiscalização nunca são anunciadas previamente, até porque uma ação de fiscalização pretende ter este efeito de surpresa e perceber exatamente qual é a situação que se está ali a observar no momento. E, portanto, são duas situações completamente distintas. Canais que existem para efeitos de denúncias. N canais. Aliás, este caso chegou-nos através de 3 canais distintos. Chegou-nos através de um e-mail para a Direção-Geral da Segurança Social, que foi imediatamente no dia seguinte, chegou a um dia ao final, 9 e qualquer coisa da noite, não me lembro agora precisar exatamente a hora, mas logo no outro dia seguinte de manhã nos foi remetido para o Instituto da Segurança Social, mas chegou através de um canal de denúncias, chegou através da ECLIC, etc. Portanto, há N modos de chegarem denúncias ao Instituto da Segurança Social. Portanto, não há ninguém que possa dizer eu não fiz uma denúncia, seja uma situação mais grave ou menos grave, porque eu não tinha como comunicar ou era complexo comunicar. Está bem? No motor de busca, Segurança Social, denúncia e aparece logo o caminho para este canal de denúncia, para além de que chega à página da Segurança Social, tem o e-click recebe tudo e, portanto, a pessoa pode fazer a indicação de que pretende fazer uma denúncia e essa denúncia será tratada e os trâmites próprios para lidar com essa denúncia. Portanto, ou seja, aqui agora já tinha respondido aqui parcialmente a esta questão da senhora deputada do Chega, mas eu queria aqui reforçar este aspecto. Tanto quanto sabemos até agora, senhora deputada, o Estado não falhou. E eu lamento, mas acho que nós não temos evidências de que muitas das situações que apareceram nos meios de comunicação social sejam relativas àquela resposta e sejam com crianças daquela resposta. Temos o Ministério Público envolvido e, portanto, com certeza iremos saber se na abordagem de acompanhamento ou de fiscalização se houve algo que foi menos bem conseguido ou não. Há aqui um aspecto que é bastante importante, que é todos os pais que nos contactaram após esta situação, nenhum reportou nenhuma situação de maus tratos às suas crianças. O que houve aqui foi uma questão reputacional, onde, bem, já as instalações, como eu já disse, tinham sido vandalizadas, não é? E, portanto, os pais, e naturalmente, eu como pai, não sei, se calhar faria o mesmo, não é? Numa situação de reputação da instituição, havendo incerteza e com todo este alarme social, o que é que qualquer pai ou mãe fará? Obviamente, pede ajuda para que o seu filho seja encaminhado para outra resposta. E, portanto, este é um aspecto que eu queria aqui salientar, que é o seguinte. O Ministério Público ajudará, o Instituto da Segurança Social, obviamente, estará disponível para colaborar em todo o sentido para ajudar a apurar a verdade, mas os pais que nos contactaram e no seguimento desta queixa não houve mais reportes de violência. Portanto, há este caso de violência, ainda que, quero chamar a atenção, os autos, o que as testemunhas nos autos comunicaram é consistente e resulta de uma situação, de um acidente com uma criança. A queda, a bater com a cabeça, não há relatos nem de perda de sentidos, nem de, desculpe o termo, tortura da criança ser posta debaixo de um puff ou de um equipamento qualquer, de recuperação da criança ir ao hospital, confirmar-se ao ato médico, o diagnóstico, confirma-se o traumatismo encefalocraniano,
mas a criança, passado, já não sei, agora não consigo precisar, 3 dias, julgo eu, voltou à creche, foi acompanhada, inclusive houve a feitura de um filme que foi partilhado com os pais por WhatsApp, etc. Portanto, eu diria que esta é a única evidência. Houve uma criança que teve este acidente, alegadamente maus tratos, mas isso saberemos com outro estilo de competência e de perícia. E, portanto, eu volto a dizer, não foi por mais ou menos acompanhamento, não foi por falta de qualidade do pessoal ao serviço. A qualidade do pessoal ao serviço estava completamente assegurada pela toda a documentação que foi prestada. Eu repito, à data até foi prestada informação que nem era necessário de acordo com o enquadramento legal. Portanto, nada naquele equipamento nos permite pensar que o que aconteceu não foi nada mais do que um acidente e muito menos, portanto, este rol de horrores com o qual aqui fomos confrontados. A questão dos recursos, portanto, colocada pela senhora deputada do PS. Pois, aqui não há ninguém que não queira mais recursos, sem dúvida nenhuma, mas eu aqui também aproveito já agora para uma parte da resposta ao senhor deputado do Partido Comunista Português, que é o seguinte, que é, tipicamente, o que se exige na lei é que estas, digamos, missões de acompanhamento, estas ações de acompanhamento, não tenham intervalos entre si superiores a 2 anos, 24 meses. E, tipicamente, apesar deste esforço, o Instituto da Segurança Social tem conseguido cumprir isso. Obviamente, que como eu estava a dizer, se falarmos com algumas das pessoas que estão envolvidas nestes processos, gostavam de ter muito mais tempo para estar com estas instituições. E era muito importante estarem mais tempo com estas instituições. Porquê? Porque são estas visitas de acompanhamento que ajudam as respostas a melhorar. E isso é bastante importante. E esta componente de acompanhamento é, sobretudo, muito importante em que fase? Sobretudo na fase de licenciamento. Ajudar estas instituições, quando querem preparar a resposta inicialmente, precisam de muito apoio da Segurança Social, porque, vamos lá ver, as pessoas têm de navegar um emaranhado legal, muitas complicações, precisam de apoio, e quem melhor do que as pessoas que são os gestores deste negócio no campo para acompanhar. E, portanto, definitivamente, sim. Por exemplo, nós em Lisboa temos 35 pessoas para creche e para as ERPIs, para estes estabelecimentos residenciais de pessoas para idosos. Quantos estabelecimentos é que são já agora? Para 2.400. Temos 2.400 em Lisboa, estou a falar de Centro Digital de Lisboa, 2.400 equipamentos, respostas destas, perdão, e temos 35 pessoas para fazer estes acompanhamentos. Portanto, o que é que permite? Permite, com muito esforço, esta rotatividade, não violar o que nos é exigido por lei, mas, obviamente, o que estávamos de fazer era um acompanhamento, aliás, como também me pareceu que estava nas palavras da senhora deputada do PS, era que este acompanhamento fosse muito mais substantivo, se pudesse estar mais tempo em cada instituição. Ora bem, relativamente agora, continuando aqui na resposta ao senhor deputado do Partido Comunista Português, só dizer que o seguinte, eu volto a dizer que os factos que foram aqui narrados por 2 vezes não estão confirmados. Portanto, isto é a única coisa que está confirmada é que uma criança, resultante de um acidente, que pode ser um alegado maltrato, e não está confirmado, deu uma queda e teve um traumatismo craniano e que isso gerou um alarme social, não vou dizer se natural, se não, mas esse alarme social gerou o quê? Gerou que nem o próprio empregador tivesse conseguido intervir, não se apercebendo, não conseguindo falar com os seus trabalhadores para perceber o que é que tinha acontecido, e nós próprios, a nossa fiscalização, quando chega ao local para falar com as pessoas, o local já tinha sido vandalizado, estava fechado, e portanto tudo isto também não ajuda a perceber exatamente o que é que se passou. E portanto, eu penso que a pergunta
As perguntas do Sr. Deputado eram relativamente ao acesso ao documento. Por nós disponibilizamos, obviamente, à Comissão o documento, sem problema nenhum. E o objetivo é que estas visitas de acompanhamento não demorem mais entre si, não tenham um espaço superior a 24 meses. Mas volto a dizer, sim, mais recursos ajudaria a substanciar melhor estas visitas e ajudar, sobretudo aqui na fase inicial. Ora bem, eu diria que mais ou menos fui respondendo às questões que estavam colocadas. Eu terminaria só com esta mensagem, que o objetivo do Instituto da Segurança Social, obviamente, é prestar toda a informação exigida pelas senhoras e pelos senhores deputados. A situação envolve uma criança que sofreu uma lesão, mas por agora nada nos diz que não é mais do que um acidente que pode ocorrer em qualquer instituição destas. E todos temos de perceber que, quer que seja com pessoas mais idosas, quer que seja com pessoas deficientes, quer que seja uma pessoa que nem é criança, nem é idosa, nem é deficiente, acidentes acontecem e por agora nada nos leva a dizer que não é nada mais do que um acidente. E repito, as pessoas que fazem estas missões de acompanhamento, fazem estas fiscalizações, são pessoas, muitas delas com muita experiência, não se deixam enganar numa situação de, no dia que lá apareceram, está tudo bem e quando saem, desculpem o termo, aquilo é uma feira de horrores por trás. Portanto, desculpem, mas isso não acontece e, portanto, queria deixar aqui a confiança às senhoras e senhores deputados de que o Estado não falhou e isso, no depender do Instituto da Segurança Social e da tutela, garantidamente, vai continuar sem falhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro Corte Real. Agradeço-lhe a sua presença aqui na Comissão e os esclarecimentos que nos prestou. Reitero então o pedido de enviar a sua comunicação, por favor, aqui aos serviços da Comissão. Agradeço aos senhores deputados, agradeço também aos serviços do Parlamento aqui na Comissão. Dou por encerrada esta audiência. Esta audição. Muito obrigado. Boa noite.